and we start again. I lost myself, lost my head again. My worst enemy. I've got the best of me. I need the clarity to say what's burning out inside of me, inside of me. Fala, cavaleiros! Como estão vocês? Hoje, nós vamos falar de uma das várias versões da Artúria. Sim, minha bela waifu suprema. Não seria justo só falar da Morgana e não falar sobre ela. Então, hoje é dia de eu ficar feliz, e também atender mais um pedido feito por vocês. Então, meu amigo, já se inscreve aí no canal, deixa o like e venha fazer parte da nossa távola redonda. Sua presença é mais que bem-vinda. Porque hoje é dia de seres mágicos e brilhantes da mitologia. Então vamos falar da irmãzinha da LB King que ferrou com a Bretanha. Bora lá! Artúria Avalon. Para começar a falar dela, vamos começar contando um pouquinho de sua história. Bom, assim como a Artúria da história regular, Caster é uma versão da Artúria que também é a criança da profecia. Só que diferente da Artúria que foi escolhida pela espada da seleção, essa versão foi escolhida pelo cajado da seleção. É contado que há 16 anos atrás, Aincel, o líder do maior clã de fadas conhecido como Mirror Clan, profetizou que uma criança da profecia tocaria os sinos, e então derrubaria do trono a perversa rainha Morgana, e ainda traria união entre humanos e fadas como rei da Bretanha. É dito que Artúria foi criada pelo planeta, sendo a reencarnação da fada Tolênico. Inclusive, Morgana e Viviane também são Tolênico. Sobre o seu nascimento, é dito que essa bela loirinha foi encontrada em um barco quando bebê, junto com a equipe de seleção, e depois de entrar no Lake District, ela foi colocada em um barco, junto com muitos tesouros por decisão do chefe do clã Mirror. E quando ela chegou à costa de Tintagel, ela foi criada como uma fada de Tintagel, vivendo ali a partir de então. E como já disse para vocês, ela é a mesma personagem que Artúria, que eventualmente foi a portadora da espada sagrada na história regular. No entanto, suas histórias e objetivos são completamente diferentes. Artúria Avalon foi criada como um dispositivo de acumulação. Basicamente, ela é alguém que coleta informações da superfície do planeta, a fim de produzir a espada sagrada. Mas mesmo tendo esse importante papel, pelo fato dela não ter se originado na nação das fadas da Bretanha, as fadas da Grã-Bretanha têm uma certa antipatia instintiva contra ela. Mesmo assim, ela cumpriu o seu papel e deveres na nação das fadas e desapareceu. Claro, porque posteriormente, ela consagrou seu corpo à espada sagrada, se tornando a própria espada sagrada. Um dispositivo auxiliar, ou seja, o seu princípio é auxiliar todos aqueles que se opõem a uma ameaça ao planeta. Esse é o seu nome e a história de Artúria Avalon. Bom, no Lost Belt ocorreu algumas modificações em relação à sua história, embora seu objetivo ainda seja o mesmo, no caso, destronar a Morgana e restaurar a ordem da Grã-Bretanha das fadas. No Lost Belt, é contado que, estando cansada das mentiras de sua missão, Artúria foi para a Floresta Sem Nome, esperando que a névoa dessa floresta a fizesse esquecer de tudo, pois quando há um contato direto entre a pessoa e essa névoa, essa pessoa que foi exposta terá sua memória perdida. No entanto, como ela é a fada do paraíso, ela é imune aos efeitos dessa névoa, e mesmo não conseguindo esquecer, ela se recusava a aceitar o seu papel. Então, na tentativa de ignorar tudo, Artúria fingiu ter perdido as suas memórias, e como resultado se tornou residente da Cornuária. Um tempo depois, ela acaba conhecendo Fujimaru, quando eles acordaram na tenda compartilhada, onde estavam aqueles que perderam as suas memórias, exatamente por ter entrado em contato com a névoa da Floresta Sem Nome. E como Hitsuka foi afetado, ele acaba confundindo Artúria com a Mesh, por isso que existe uma relação entre eles um pouco mais próxima, o que levou os fãs a shippar os dois. Mas isso não é porque o Fujimaru começou a gostar dela, ou ela do Fujimaru, mas sim porque o Fujimaru tá confundindo ela com a Mesh, e todos sabem que o Fujimaru gosta da Mesh. Então, parem de shippar que eu já falei que ela é minha, porra! Eu não tô louco! Bom, brincadeiras à parte, vendo que Fujimaru estava chamando ela de Mesh, Artúria decidiu manter essa situação, para que ninguém descobrisse que na verdade ela não perdeu suas memórias. Aqui nós vemos que não importa o universo, Artúria está sempre vivendo uma vida falsa, mas como eu digo, é tudo pelo bem do país. Não! Após eles se apresentarem na tenda, Tristan também entra na tenda, apenas lembrando que ele era o servo de Hitsuka, e Hitsuka todo lock da cabeça, não consegue lembrar o seu nome.
E então, Tristan revela o nome a eles que está anotado no seu crachá, que no caso dele, não foi alterado. Após isso, os três acreditam que eram companheiros de viagem e tentam se lembrar do que estavam fazendo e quem são. E Arthur apenas diz que as fadas da vila os encontraram. Enquanto toca os sinos do peregrino para se tornar a criança da profecia, Arthur sonha com o passado de Arthur Pendragon. Bom, meus camaradas, como no Lost Belt as fadas se recusaram a fabricar a espada sagrada, o Titã Branco conseguiu vaporizar o mundo. Então, no ano de 2017, as forças da Cláudia conseguiram forjar a espada sagrada. No entanto, houve uma mudança nessa parte. Essa mudança é bem importante e deve ser considerada. É contado que quando Arthuria Kester entrou na estrela do planeta, no caso seu núcleo, ela estava encarregada de se sacrificar para forjar a espada sagrada da história regular. Porém, um pouco antes dela se sacrificar usando seu corpo para forjar a espada, Senji Muramasa se sacrificou no lugar dela. Ele literalmente entrou dentro da estrela do planeta. E assim a espada foi forjada do corpo de Muramasa ao custo de sua própria vida. Tá bom. Com isso, Arthuria forjou a maior espada sagrada e a concedeu para Cláudia, para que assim eles pudessem usar contra o deus alienígena. Essa foi a principal mudança na história dela, pois agora, ela se tornou o conceito da espada sagrada, e não a espada sagrada em si mesma, uma fada destinada a auxiliar todos os que desejam salvar o planeta. Agora que eu expliquei esses detalhes, vamos para as habilidades da minha waifu Supremacia. E sai daqui, Fujimaru, eu já falei, ela não é a Mesh, caralho. Eu ainda vou pegar esse cara na esquina, aguarde. Pra que agredir? Indo para o nível de poder mágico da Fada da Bretanha, nós vamos perceber que a energia mágica presente em Arthuria é menor que a média das fadas, mesmo sendo a criança da profecia. É dito que os seus circuitos mágicos são piores do que as de uma fada, porém, melhores que de um humano. Arthuria só tem seu poder aumentado quando ela finalmente toca os sinos do peregrino, ao ponto de que Abetroth afirma que após ela tocar o primeiro Pilgrim Bell, Arthuria Kester é igual a um dos dedos de Morgana, em termos de energia mágica. Após ter concluído sua peregrinação, Muramasa compara o poder de Arthuria com o poder de um LB King, mostrando que ela evolui bastante durante a história. No entanto, mesmo com todo esse aumento de poder, Morgana é afirmada estando acima de Arthuria, e chegando até mesmo a zombar dela por causa disso, pois enquanto Arthuria concluiu apenas uma peregrinação, Morgana já havia feito peregrinação várias vezes durante sua vida. Porém, aqui nós estamos falando na sua versão Kester, e não na sua forma final, na qual ela aumenta seu poder novamente, pois quando a espada sagrada é forjada, Arthuria tem seu poder aumentado, e acaba ganhando uma nova forma de magia que é chamada de Criação da Espada Sagrada, que é o seu próprio e verdadeiro estilo de Magicraft, e assume sua forma final de ascensão. Mas voltando para a versão Kester, a principal arma de combate usada por Arthuria é o Cajado da Seleção, que ela costumeiramente chama de Shastifo. A aparência e forma desse cajado bastante se assemelha com o cajado do Merlin. Inclusive, foi esse cara que ensinou para nossa bela fada o básico de magia, como magia de roubo, por exemplo. Merlin ensinou isso para Arthuria, porque ele pensou que ela precisaria dessa habilidade, seja para arrombamento, invasão e etc. Arthuria também tem a capacidade de analisar o funcionamento interno de uma estrutura, e faz isso usando um cone. Ela basicamente envia energia mágica para esse cone, e lê a resposta através da parede. Além disso, nossa bela fadinha é imune ao musgo. E calma, não é aquele musgo que provavelmente você pensou. O musgo se trata de uma maldição que afeta a maioria das fadas no Lost Belt. No caso, todas as fadas que são descendentes das 6 fadas que traíram Cernunnos estão condenadas a definhar como punição por seus pecados, e pela sua recusa de se arrepender. Ficando bem explicada essa parte, vamos para as suas habilidades que são bem interessantes. Vamos lá! Como habilidade de classe, essa fada possui 5 habilidades. Isso é quase um recorde, porque são poucos que chegam a ter tantas habilidades de classe, são raras as exceções. Resistência mágica Rank A. Arthuria tem uma grande resistência mágica, não importa qual o tipo de Magicraft, maior ou menor. Se o ataque mágico estiver no Rank A ou abaixo, ele será cancelado. Construção de item Rank B. Sendo uma fada construtora, ela é capaz de criar ferramentas que abrigam energia mágica. Os mais comuns são ativados pela passagem de energia mágica através deles. São usos únicos. Alguns desses itens se assemelham a bombas. Criação de território Rank X. Essa habilidade permite Arthuria dar forma a uma das maiores formações defensivas, caso haja um confronto na qual o inimigo é uma ameaça à humanidade. Essa skill é a manifestação daquele que fica dentro das paredes brancas de Camelot, a fortaleza da ordem humana. A própria magia Rank B.
Infelizmente, galerinha, não tem nada sobre essa habilidade, mas pela tradução do seu nome, podemos conjecturar que é uma magia própria dela. A gente só não sabe o que ela faz, o que é uma baita sacanagem, mas acredito que vamos saber em breve. Olhos de Fada Rank A. Sim, meus caros, essa versão tem habilidade ocular. Tá achando que só chique é chique? Mais ou menos. Bom, nossa fadinha também é chique, porém esses olhos não tem nada de especial, vamos dizer assim. Na verdade, os olhos da Artúria são olhos da qual as fadas são dotadas desde o seu nascimento. Os olhos de fadas possuídos por fadas de alto escalão são descritos como olhos capazes de ver através de todas as formas de mentira e ainda projetar a verdade. Por causa desses olhos, a fada da Bretanha é capaz de ver todas as mentiras e verdadeiras intenções das pessoas. É literalmente impossível enganar o portador desses olhos. Por causa desse tipo de visão aberta para a verdade, Artúria encara o mundo humano como uma tempestade de má vontade. Tanto as fadas como os humanos se sentem igualmente assustadores e nojentos. A única coisa que ela via em seus sonhos enquanto dormia era essa tempestade de má vontade, ao ponto de que originalmente não seria surpreendente se essa condição a deixasse louca e a levasse a abandonar a Grã-Bretanha. Porém, uma coisa servia de esperança para ela: uma pequena estrela azul que brilhava sozinha além da tempestade. Sim, aquela mesma estrela que ela aparece observando no trailer do Lost Belt. Dito isso, vamos para as habilidades pessoais. Habilidades pessoais. Carisma da Esperança Rank B. Sendo a criança da profecia, assim como sua contraparte Saber, Artúria possui um alto carisma, e as pessoas sentem que podem confiar e esperar coisas dela. Seu efeito é semelhante a uma das skills presentes nos 2 Merlin da franquia, uma habilidade que eleva o moral daquele que a possui. Proteção do Lago Rank A. Essa é uma skill que foi dada para Artúria, uma bênção das fadas do lago, uma espécie de proteção. Avalon Le Fay Rank A. Esse é um poder oculto sob o nome de Proteção do Lago, uma habilidade possuída por uma fada do paraíso, serve para abençoar a vida e proteger a força do destino do alvo de todos os tipos de corrupção. Espada da Seleção Rank X. Essa habilidade prova que Artúria é escolhida junto com o cajado da seleção, aquela que certamente chegará à sua conclusão predestinada. Criação de Espada Sagrada Rank A. Esse é mais um poder oculto de Artúria. Essa habilidade normalmente é adquirida quando ela está prestes a encontrar o caminho em direção ao seu estágio final. Essa habilidade aumenta o desempenho das artes e concede um turno de invencibilidade à imagem de Avalon, a bainha sagrada. Não sei ao certo como funcionará isso em anime, mas pelo que eu entendi, ela pode se defender de qualquer ataque de forma absoluta, apenas uma única vez através dessa habilidade. Além disso, ela aumenta e concede ataques especiais contra ameaças à humanidade. Após despertar esse poder, tudo que essa fada construir ganhará atributo de espada. Fantasmas Nobres. Around Calibur. O seu principal NP é chamado de Around Calibur. Ao chamar pelo seu nome, o cajado da seleção irá implantar dentro da realidade, o mundo mental de Artúria, um jardim cheio de flores. Esse NP fornece a todos os aliados dela proteção e fortalecimento. No entanto, diferente do que é apresentado no jogo, ele não afeta ela mesma. Em outras palavras, ela não receberá os atributos da ativação desse NP, o que é uma grande decepção. Que merda, hein? Sabia não? Uma curiosidade sobre esse NP é que mesmo ela não sabendo da origem do seu nome, nada a impede de usá-lo. Inclusive, na sua última ascensão, esse NP muda de nome e passa a se chamar Round of Avalon. Mas mesmo tendo mudado de nome, o seu efeito ainda é o mesmo, pelo menos dentro do jogo. Na sua forma final, esse NP muda de estética, e o mundo apresentado não é mais o jardim de sua versão anterior, mas o portão principal e os muros de Camelot. Rogominiads. Bom, como vocês devem estar carecas de saber, Artúria também manipula os Rogominiads. No Lost Belt é contado que Artúria acabou se conectando ao trono de Morgana, e ainda se uniu aos 12 Rogominiads. No entanto, embora ela possa manipular esse poderoso Magicraft, ele não é adequado para ela, pois essa magia pertence a Morgana. Por causa disso, Artúria não é capaz de usar todo o seu potencial. No Lost Belt também é contado que após ela se conectar ao trono, a energia mágica era excessiva demais para ela, ao ponto de
de danificar o seu próprio corpo após a conexão. E ainda que ela fosse um gênio e a criança da profecia, isso era demais para ela. Por causa disso, na sua batalha contra Cernunnos, ela teve que mudar a base desse Magicraft para poder usá-lo, ou seja, a magia de Morgana, Rongomeniad, foi alterada para se adaptar à magia de criação de espada sagrada, a habilidade mágica mais adequada para Artúria. Então, na sua batalha contra Cernunnos, ela não foi capaz de matá-lo, exatamente porque ela não podia usar todo o potencial desse Magicraft. Mesmo assim, manipulando os 12 Rongomenias, o ataque foi forte o suficiente para abrir um buraco em Cernunnos, e ainda revelar o seu núcleo. Tudo isso sem ela sequer ter o domínio desse Magicraft, só para vocês terem uma ideia do quanto esse golpe é forte. E digo mais, se esse mesmo ataque tivesse sido usado pela Morgana, ou pela versão final da Artúria, Cernunnos não teria sido danificado, ele teria sido vaporizado instantaneamente. Ao lado da God King MHXX, essa Artúria é sem dúvida muito poderosa. Dito isso, vamos para sua versão final. Além da sua versão caster, ela tem a sua forma adulta, sua forma Beast Waifu. Na sua forma final, ela se chama Artúria Avalon. Sim, essa versão não possui Pendragon no seu nome, porque diferente das outras versões, essa não tem traços do dragão Albion. Nessa forma, ela atingiu o seu poder adequado, e infelizmente não dá para saber o quanto ela é forte, porque existe pouca coisa sobre ela. Agora ela se tornou o conceito da espada sagrada, um rei sem nome que presta assistência em batalha, seja no passado, no presente ou no futuro. Desde que alguém necessite de uma espada sagrada, ela estará à disposição. Suas habilidades são desconhecidas ainda. No entanto, ela é a portadora de algumas armas interessantes, espadas, melhor dizendo. Ela possui, por exemplo, essa aí que está aparecendo na tela. Eu nem vou pronunciar para não passar vergonha. Não se sabe como será essa arma no universo de Fate, mas na lenda real, essa arma se trata de uma adaga que pertence ao rei Arthur. Já essa outra arma, não tem nada a respeito sobre ela, apenas curtas citações de seu nome dentro da obra. Então, para nós que gostamos dessa loira, vamos aguardar que tá chegando mais armas aí, só para a gente ficar feliz. E por último, a mais importante das armas, a famosa Marmiadose. Sim, essa espada que ela usa nos seus ataques básicos. Infelizmente, também não tem muita coisa sobre essa espada, porém, tem algumas curiosidades sobre ela. Por exemplo, lembra dos códigos mitológicos que os servos despertam em Fate Extra CCC? Pois é, meus caros, essa espada não é uma espada sagrada comum como a Excalibur. Na verdade, ela é considerada um código místico mitológico, uma espada que foi forjada por um certo deus do fogo, e foi concedida a grandes heróis. Um desses heróis, se eu não estiver enganado, foi o herói dos 12 trabalhos Hércules. Mas o mais interessante sobre essa espada é que é dito que o seu poder supera o poder da espada Excalibur. Na era do rei Arthur, é contado que quando o rei emprestava Excalibur para Gawain, no lugar dela, ele usava essa poderosa espada. Então, fica a nossa expectativa, porque ainda não sabemos o nível de poder dessa Artúria, e tampouco o nível de poder dessa espada, já que ela é dita superar a Excalibur. E por esse e outros motivos, eu acredito que ela será o Grande Saber, pois nos primeiros rascunhos do Naso, ela apareceu como Grande Saber, e esse rascunho pode não ser só um rascunho. Fica algo aí para vocês pensarem a respeito. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido tudo, e que tenha ficado claro tudo que eu falei. Mas qualquer dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo que eu vou estar respondendo a vocês. Artúria Avalon, ou Castoria, como ela é conhecida pela comunidade, é uma fada muito poderosa, embora seu potencial com a espada Marmiadose não tenha sido mostrado. Que merda, hein? Sabia não? Na minha opinião, essa é a melhor versão da Artúria, principalmente pelo fato da história dela ser completamente diferente da Artúria da Terra, e sem dúvida, é a minha versão favorita ao lado da Saber Alter. Apesar de ter a versão God que é bem roubada, eu ainda prefiro essas duas pelo fato de suas personalidades, e também por suas aparências, que para mim, são as mais bonitas de todas. Bom, mas deixa aí embaixo sua sugestão e comentário do que vocês acharam, porque eu vou estar lendo o que vocês escreveram. Obrigado a todos os mestres e servos que me acompanharam até aqui, e também aqueles que usaram os selos de comando para enviar esse vídeo para os amigos. Até o nosso próximo vídeo. Fui, valeu, e tamo junto!